Olá, eu sou Edu Pretel e bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Essa é a aula de operadores aritméticos. Vamos lá! Aqui no Visual Studio eu criei uma nova página chamada 2 aritméticos, já coloquei a estrutura HTML e a minha tag script. Vamos lá, operadores aritméticos. Bom, quais são eles? Aqueles mesmo que você conhece desde o pré-primário, né? Então, nós vamos ter o operador de adição, já vimos no outro arquivo, o de subtração, multiplicação, o asterisco, divisão, a barra, e aí começam outros operadores, né? Nós vamos ter o resto da divisão e a potência. O resto da divisão, o nome já diz, ele vai voltar o resto da divisão. E temos agora o operador de potência, quando eu quero elevar um número a outro. Eles são 2 asteriscos. E esses são os operadores. Depois disso, o que nós teremos são funções. Então, vamos formalizar os operadores primeiro. Document.write. Vou falar para ele que eu quero que ele faça a conta 5 mais 3 e depois o resultado disso seja concatenado a um BR. Tá aqui. Vou rodar isso no browser, Open with Live Server, e está lá o número 8. Então, copiar, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão e potência. Subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão e potência. E vamos ver o resultado lá no browser, né? 5 mais 3, 8, 5 menos 3, 2, 5 vezes 3, 15, 5 dividido por 3 dá uma dízima periódica, ok? Tá? Mas se eu quiser saber qual é o resto da divisão, como é que seria isso? 5 dividido por 3 dá 1, que é a parte inteira, e resta 2. E aí eu sigo fazendo a divisão, que vai dando essa dízima periódica. Antigamente, 5 por 3 dava somente 1. E eu tinha que perguntar qual era o resto, saber se o resto era 0, para saber se essa divisão tinha retornado um número inteiro ou não. Então, nós temos aí o resto da divisão. E, finalmente, 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, estão aí as operações básicas. Mas, professor, eu preciso fazer raiz quadrada. Tá bom, vamos lá. Vou colocar uma divisão aqui e nós vamos falar do objeto math. Tá? Nas linguagens que não são orientadas a objeto, nós temos funções matemáticas. Então, por exemplo, a maioria delas usa a função poll, ok? Para fazer uma potência. Em vez de usar o operador, como nós fizemos lá em cima, a potência de 5 elevado ao cubo, isso deve retornar 8. E elas têm também uma função para raiz quadrada, SQRT, ok? E se eu falar que a raiz quadrada de 25 é 5, tá certo? 5 vezes 5,
25, né? Então, a raiz quadrada de 25 está aqui. Se eu for ao browser, não está lá. Cadê? Tá? Não veio, tá? Nenhuma nem outra. Se eu abrir o meu console F12, for ao console, eu tenho erro. Ele falou que a minha função poll, tá, não está definida, ok? Então, não existe a função poll no JavaScript, professor? Existe, ok? Então, ela existe, mas como a linguagem JavaScript já é orientada a objeto, a função poll está atrelada ao objeto math, ok? Veja que eu escolhi math, ponto, e aí eu tenho todas essas propriedades e funções, tá? Então, para calcular seno, cosseno, arredondar para baixo, arredondar para cima, arredondar simplesmente, que é o round, calcular log, log na base 10, ver uma série de números, qual é o maior, qual é o menor. Então eu tenho uma classe, um objeto math, e este objeto é quem oferece essas funções. Tá? Então está aqui math.sqrt. E aí sim eu tenho que dar um document write, senão isso não vai aparecer. Mas nós vamos ver que o erro já sumiu. O erro não está mais lá. Então eu vou dar um document write, vou trazer aqui. Tá? Aqui seria math.sqrt, tá? Que é a minha raiz quadrada de 25, e vou concatenar o BR também, para que fique cada um numa linha, ok? Vamos lá. Eu vou colocar um document write HR aqui, só para fazer a separação e a gente saber que nós estamos abaixo da régua vendo o objeto math. Então está aqui, document write HR, vou ao browser, está lá. Então está aqui agora a 5 ao cubo, está aqui a raiz quadrada de 25. E veja o console, eu não tenho mais o erro, tá? Então, as funções são as mesmas funções que as outras linguagens têm, mas elas estão atreladas ao objeto math, ok? Professor, e se eu quisesse fazer raiz cúbica? Muito simples, você vai ter que usar os teus conhecimentos de matemática. Vamos lá. Quando eu faço raiz quadrada de 25, eu não preciso colocar números aqui na raiz. Mas seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo raiz quadrada de 25 elevado à primeira. Isso é igual a 25 elevado a meio. Tá? Isso é a mesma coisa que fazer raiz quadrada de 25. Vamos testar? Está aqui, eu vou fazer a potência de 25 elevado a 1 sobre 2. 25 elevado a meia. E isso aqui vai ter que dar 5. Vamos ao browser e está aqui 5, certinho. E como é que seria então a raiz cúbica? Exatamente a mesma coisa. Se eu quiser fazer uma raiz cúbica de 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Sabemos a resposta. Seria a raiz cúbica de 8 elevado à primeira. Isso é igual a 8 elevado a 1 terço. O que você tem que fazer, isso é regra de professor de cursinho, né? Que quem está por dentro está por cima. E quem está por fora está por baixo. E aí é só fazer essa
potência de 8 a 1/3. Vamos ver, está aqui. Vou fazer das duas formas. Aqui, 8 elevado a 1/3, isso vai retornar 2. Está aqui, retornou 2. A outra forma seria usando os operadores, mas aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tá? Eu vou fazer aqui 8, ok? Elevado a 1 sobre 3. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 8 elevado a 1 primeiro, 8, e aí vai dividir o 8 por 3. Isso vai dar 2 ponto alguma coisa. Vamos ver lá, uma dízima periódica, 2,6666. Por quê? Ele primeiro elevou 8 à potência 1, porque ele dá preferência à potenciação, é a precedência de operadores. Primeiro, ele faz a operação aritmética de potência, depois, multiplicação e divisão, e depois ele vai fazer, finalmente, soma e subtração. Então, aqui ele fez 8 elevado a 1, 8 dividido por 3, 2,666, tá? E com a dízima periódica lá. Se eu quero 8 elevado a 1/3, eu tenho que fazer o seguinte, ok? 8 elevado e vou colocar o 1/3 entre parênteses. Então, ele vai fazer primeiro os parênteses, 1 dividido por 3, e aí vai elevar 8 ao resultado disso. E isso deve dar 2, e está aqui, deu 2, exatamente 2. Deu certinho. Então, aqui ele fez raiz cúbica de 8, ok? Então, muito cuidado se for utilizar os operadores. E sempre cuidado quando você for fazer fórmulas matemáticas, dando a preferência para o que vai ser calculado primeiro entre parênteses. Não existe colchete chaves como na matemática. E como é que eu fico sabendo todas as funções do math? Tá? Por exemplo, existe uma série de funções para arredondamento. Então, vou pegar aqui esta linha, vou colocar aqui, vou fazer só o exemplo para arredondamento. Então, round, eu vou arredondar para o mais próximo. Então, se eu tiver aqui um número, 2,98, ele vai arredondar isso para 3. Ele vai arredondar para cima. Tá aqui, arredondou para cima. Se for 2,38, ele vai arredondar para baixo, vai arredondar para o mais próximo. E está lá, arredondou para 2. E se eu quiser obrigar que ele arredonde para cima? Sail. Se eu quiser obrigar que ele arredonde para baixo? Floor, ok? Então, onde eu vejo isso, professor? Você verá isso no site do W3 School. O W3C é o responsável pela padronização das linguagens web. E ele tem um portal onde tem tutorial para as principais linguagens que são utilizadas na web. E é o portal oficial para HTML, CSS e JavaScript. Então, o endereço é este aqui, w3schools.com, e você vai escolher a opção JavaScript. Entrando em JavaScript, você vem ao lado esquerdo e vai procurar o objeto Math. Está aqui. No objeto Math, você terá todas as propriedades e todos os métodos, que são as funções disponíveis. Então, aqui estão todas de arredondamento, levar um número para inteiro, ok? Aí ele explica uma por uma. Você pode clicar aqui em Try It Yourself e fazer as suas experiências. Ele está tentando arredondar 4,9.
4,6, ok? Eu vou falar que eu quero arredondar para 4,2. Então, a hora que eu rodar, em vez de arredondar para 5, ele vai arredondar para 4. Então, você consegue estudar por aqui. Vale a pena e você tem isso aqui como referência para todos os objetos do JavaScript. Você deve explorar esse site. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e do que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser avisado das próximas aulas. Até a próxima aula.